Ora, cá estamos nós de regresso para mais um direto e hoje vamos falar sobre mercado e nicho de mercado. Ora, sendo aqui o mercado um conjunto total de todos os clientes que uma empresa pode servir, com os seus produtos ou com os seus serviços, o nicho de mercado é um segmento desses clientes em que eles têm características e têm algo em semelhante uns com os outros. E hoje tenho aqui um convidado especial que nos vai ajudar aqui a falar aqui um bocadinho sobre esta temática, que é um dos gerentes da StartMed, que é o Sérgio Antunes. Sérgio, obrigado por teres aceito o meu convite. Para quem não te conhece, podes dizer-nos quem és, o que fazes e falar-nos aqui um bocadinho da StartMed? Olha, Enio, então, para quem não me conhece, o meu nome é Sérgio Antunes, como tu já disseste. Sou mediador de seguros, antes de mais, e portanto, um dos sócios da StartMed, que é uma empresa de mediação de seguros, fundada em 2008 e que até hoje tem vindo, digamos, a desenvolver a sua atividade, essencialmente com os escritórios em Lisboa, em Leiria e em Lisboa. A nossa sede é em Leiria e depois, entretanto, alargámos também um pouco para Lisboa. Tenho 46 anos, tenho 2 filhas e dedico a grande maioria do meu tempo, efetivamente, a esta atividade comercial, que é muito absorvente, mas também ao mesmo tempo muito aliciante, da mediação de seguros. E trabalhamos, efetivamente, desde a fundação da empresa, como tu dizias na tua introdução, muito direcionados para nichos de mercado. Ok, muito bem. E até é daí dos seguros que nós nos conhecemos. Exatamente. Sérgio, a maior parte das empresas de mediação de seguros têm interesse, obviamente, em trabalhar o máximo de clientes possível, mas em qualquer setor de atividade. E aqui a StartMed, vocês optaram por outro caminho. Podes partilhar aqui connosco qual é que foi esse caminho e, de certa maneira, a razão que vos levou a... Ok. Na verdade, foi a razão pela qual nós hoje nos dedicamos a determinados nichos, e já direi efetivamente quais são esses nichos, prende-se com, digamos que, o início da atividade dos 3 sócios da empresa, eu, o Jorge Oliveira e o Emanuel São Bento, ainda enquanto mediadores individuais. Nós 3, quando iniciámos a atividade, portanto, há muito mais anos do que a fundação da StartMed, portanto, a nossa atividade já vem há mais de 20 anos, quase 30, no caso pelo menos de 2 dos sócios. Digamos que nessa altura havia, portanto, uma ligação muito forte com uma companhia que tinha ela própria uma relação muito estreita com algumas ordens profissionais. E aqui entro já nos nichos de mercado que nós trabalhamos. Portanto, os nossos nichos de mercado, o nosso nicho de mercado principal são os profissionais liberais, com um foco muito grande nas profissões ligadas à área da saúde, nomeadamente os médicos e os médicos-dentistas. São, efetivamente, os nossos grandes clientes. E, de facto, durante muitos anos, nós trabalhámos quase em exclusivo com uma companhia, que no caso era a AXA, que tinha, e ainda hoje tem, através, portanto, da empresa que a sucedeu em Portugal, que é a AGAs, uma ligação forte com as ordens profissionais. Portanto, na altura, a companhia desenvolveu um conjunto de soluções, através de protocolos com essas ordens, que permitiam aos membros dessas ordens profissionais terem um benefício adicional por subscreverem os seguros através desse protocolo. Com o passar dos anos e com o alargar da nossa base de clientes, nós chegámos à conclusão que, efetivamente, aquele nicho de mercado era muito interessante para se trabalhar, mas ao mesmo tempo começámos a perceber que, apesar da existência do protocolo, havia outras ofertas no mercado que, não estando dentro do protocolo, eram muito interessantes e fariam sentido para os nossos clientes. E então aí fizemos uma certa viragem, passando a trabalhar de forma como um agente multimarca,
representando várias seguradoras, e centrando efetivamente o nosso foco no cliente. Ou seja, a partir de determinada altura, nomeadamente com a fundação da empresa, da nossa empresa, da StartMed, em 2008, focámos muito nos clientes e neste mercado, estando permanentemente à procura das soluções mais competitivas para estes clientes, fazendo com que, digamos que, permitindo-lhes fazer a gestão das suas carteiras de seguros, tirando o máximo partido possível das várias ofertas que o mercado tem, que especificamente para eles. Ok. Mantendo-se vocês ao longo destes anos todos aqui centrados essencialmente no nicho, é porque há vantagens, senão já tinham mudado de estratégia. Aqui, na tua opinião, quais é que são aqui as principais vantagens que uma empresa pode tirar se especializar num nicho de mercado, num segmento do seu mercado? Olha, Enio, eu diria que a principal vantagem é a especialização portanto, a diferenciação. Ou seja, quando nós somos generalistas, na verdade, portanto, poderíamos ter até uma boa oferta, mas temos dificuldade em nos centrar, em nos focarmos naquilo que são as necessidades específicas daquele nicho de clientes. Quando nos começamos a especializar mais, isso dá-nos um conhecimento muito mais profundo das características daquele tipo de cliente, o que nos permite a nós também procurar no mercado as soluções que melhor respondam às necessidades deles. E, portanto, na prática acaba por ser um bocadinho a junção das duas coisas. Ou seja, eu, por um lado, ao me especializar, conheço melhor o meu cliente, e o meu cliente também reconhece em mim uma vantagem competitiva, que é o facto de eu ter uma linguagem mais próxima daquilo que ele precisa e daquilo que ele procura, e, portanto, mais rapidamente conseguimos encontrar pontos em comum e encontrar soluções que lhe sirvam as necessidades que ele tem. Ou seja, melhor conhecimento do cliente, não é? Principalmente, exatamente. Essa é talvez a principal vantagem de trabalhar um nicho de mercado. Obviamente que também não devemos deixar e não devemos pôr de lado o facto de quando tu te especializas num determinado nicho é porque, em princípio, entendes que aquele tipo de clientes tem condições eu diria, mais condições que o mercado em geral para adquirir o produto que tu tens para vender. E, portanto, naturalmente que nós, ao fazermos isso, também procuramos dedicar-nos a classes profissionais e a um nicho de mercado que tem, apesar de tudo, não tanto como há uns anos atrás, mas mesmo assim ainda consegue continuar a ter uma capacidade de um poder aquisitivo superior àquilo que é a média do mercado, e, portanto, isso também nos permite ter com esses clientes uma relação mais vantajosa em termos de volume de negócio, naturalmente. Ok. Sabendo e explicaste aqui algumas das vantagens de trabalhar num nicho e conhecendo a generalidade das nossas PMEs, principalmente nas PMEs, que não optam por pensar um pouco assim, o que é que será, na tua opinião, que os impede de olharem para o mercado e pensarem assim, ok, vou aqui dedicar-me a uma fatia deste mercado para não ser aqui mais uma e poder ter aqui algumas das vantagens também, como tu disseste. O que é que será que está aqui a bloquear aqui os empresários e as PMEs de avançarem para o mundo? Eu penso que talvez isto poderá ter várias explicações. Uma delas é fundamental, que é a questão do conhecimento desse nicho de mercado. Isso implica investimento em formação, muitas vezes nós, no início da nossa atividade, portanto, investimos, digamos, dos nossos fundos da empresa, estarmos presentes em congressos, em alguns eventos relacionados com a área médica,
Nessa altura éramos vistos um pouco como... era um pouco estranho, até para os próprios clientes, nós aparecermos por ali, porque habitualmente nesse tipo de eventos estavam presentes apenas as grandes indústrias farmacêuticas e outras empresas, e portanto isso ajudou-nos a adquirir um conhecimento mais profundo do mercado e daqueles clientes, e a conseguirmos perceber melhor o que é que eles procuravam, o que é que eles precisavam. E talvez essa seja uma das principais dificuldades dos empresários em geral, que é uma urgência grande em vender e portanto, isso retira-lhes o foco, porque precisam de disparar em todas as direções para tentar vender alguma coisa, para tentar manter-se à tona d'água, quando, na verdade, quando tu tens uma empresa, o teu foco deve ser a mais médio prazo, e deves conseguir ter uma estratégia definida que te permita fazer um caminho, percorrer um caminho para atingir esse fim. Quando estás ali numa situação de maior dificuldade, em que o teu principal objetivo é apenas garantir que tens fundo de maneio para chegar ao final do mês, é difícil conseguir fazer este trabalho, porque é um trabalho que leva tempo, que não se faz de um dia para o outro. Tu não adquires o conhecimento de um determinado nicho de mercado de um dia para o outro, leva tempo até conseguires, porque precisas de falar com muitas pessoas, precisas de ouvir, principalmente ouvir muitas pessoas daquele nicho, para perceber exatamente o que é que eles precisam, e depois conseguires encontrar nos teus parceiros comerciais as soluções que respondam às necessidades que aqueles clientes têm. Essa talvez seja a principal questão, que é o empresário ter tempo e ter capacidade financeira para dedicar alguns dos seus recursos a preparar a entrada no nicho de mercado. Quando não tens isso, e agora pegando no nosso exemplo concreto, como mediadores de seguros, naturalmente que é muito mais fácil, ou pelo menos aparentemente mais fácil e mais rápido obter resultados, abrir uma loja de porta aberta na rua e apanhar qualquer pessoa que entre. Só que ficas muito mais vulnerável portanto, se o cliente entra e te faz uma aquisição direta, na verdade, não, da mesma forma que entrou, com a mesma rapidez que entrou, também vai sair, e também vais deixar de o ter daqui a algum tempo, porque ele vai entrar noutra loja a seguir. Menos relação, não é? Exatamente. Quando nos especializamos, criamos relações muito mais duradouras com os clientes, a fidelização é muito maior, e também porque o cliente percebe que eu, ao ser especialista, lhe ofereço uma segurança e um serviço que o meu colega, que não é especialista, não consegue oferecer. Há pouco falaste-nos aqui um bocadinho de algumas características do vosso nicho de mercado, que no fundo nos permitia estar estes anos todos focados aqui um pouco nele, e trabalhar efetivamente num nicho, ou até já começam a existir empresas e ver algumas empresas a se especializarem em sub-nichos para serem demasiado específicos e no fundo serem vistos como uma autoridade perante os clientes com aquelas características. Mas isto também traz aqui alguns riscos, não é? E aqui é necessário ter aqui bastante cuidado com o nicho ou até mesmo o subnicho que se escolhe. Queres deixar aqui alguns alertas que devemos ter quando estamos naquela fase de, ok, vou começar a trabalhar aqui um nicho, como é que eu vou escolher? Bom, antes de mais, efetivamente o principal risco é o facto de tu te tornares demasiado dependente, ou a tua empresa se tornar demasiado dependente apenas daquele nicho, daquele tipo de setor. O que faz com que esteja mais vulnerável caso aquele setor, por exemplo, entre em crise. Estou a pensar agora, saindo um pouco da minha área, da nossa área de negócio, aqui na zona aqui no eixo Leiria Marinha Grande, temos um setor dos moldes com uma expressão muito significativa, que ciclicamente, especialmente nas épocas em que estava mais dependente da indústria automóvel,
sempre que a indústria automóvel entrava em crise, automaticamente os moldes estavam em crise. Precisamente porque estavam focados num determinado nicho e estavam muito, muito agarrados a esse nicho. O alerta que eu deixo é aquele que eu já ouvi, inclusivamente, por exemplo, da boca de alguns empresários da área dos moldes, que é, em vez de eu fazer moldes só para automóveis, devo continuar a ser especialista em moldes, mas se calhar não só para automóveis, mas também para a indústria farmacêutica, para a indústria eletrónica, etc. E connosco acontece a mesma coisa, ou seja, o que nós procuramos é, utilizando o conhecimento e a experiência que este trabalho já nos deu, estamos permanentemente a tentar criar, alargar a nossa base de potenciais clientes para outras classes profissionais que, da mesma forma, sejam um nicho, mas que não nos deixem tão vulneráveis e tão dependentes de uma única classe. Obviamente que também temos que ter em conta que se ao especializarmos numa classe e num nicho, se percebermos que esse nicho tem uma perspectiva de futuro consistente e que não seja apenas um tipo de cliente de mais conjuntural, estamos um bocadinho mais descansados, não é? E, portanto, no nosso caso concreto, naturalmente que não vai deixar de existir médicos, não vão deixar de existir médicos cientistas, não vão deixar de existir clínicas e, portanto, pode haver ciclos em que esses setores estejam um pouco mais em crise, mas efetivamente a nossa perspectiva é de até também nesse aspecto podermos acompanhar esses ciclos eventualmente menos bons com a criação de algumas ou seja, de algumas soluções que os ajudem eles próprios a ultrapassar a crise. Estou-me a lembrar concretamente agora neste problema do Covid, em que efetivamente algumas companhias com que nós trabalhamos rapidamente se movimentaram e criaram soluções que protegem os profissionais, no caso de serem afetados pelo Covid. E, portanto, o facto de estarmos nesse nicho permite-nos também depois essa rapidez de atuação. Agilidade, não é? Exatamente. Ou seja, aqui no fundo, especializar é bom, não correr o risco de estar só num nicho ou num subnicho, principalmente se for algo que em termos de futuro possa ter uma grande oscilação, mas, por exemplo, estar mais do que estar em 2 ou em 3 nichos que, de certa maneira, não estejam dentro até da mesma indústria para não correr esse risco. Porque consegue-se encontrar pessoas e empresas de segmentos diferentes, com nichos diferentes, mas com características semelhantes. E que te permitam aproveitar todo o know-how que tu já tens para replicar nesse outro nicho. Nós, no nosso caso, por exemplo, conseguimos, digamos que para além dos nichos mais fortes em que trabalhamos, ter outros setores, nomeadamente as profissões jurídicas, advogados, notários, solicitadores, que não tendo uma expressão tão grande no nosso negócio atualmente, têm características relativamente parecidas em algumas matérias, nomeadamente no que diz respeito à forma de jurídica de trabalhar, portanto, ou seja, quase sempre em regime liberal, e isso permite-nos ter ali, de certo modo, uma salvaguarda para que, caso haja alguma oscilação, possamos direcionar a atividade da empresa, mantendo-nos na nossa linha de especialização, mas direcionar a atividade da empresa para outro nicho, que lá está. Exatamente. Nichos com problemas semelhantes que podem ser respondidos a quase da mesma maneira. Exatamente. Muito bem. Sérgio, estamos quase a terminar. Se alguém quiser saber aqui mais sobre ti e conhecer também a StartMed, quais é que são aqui os canais preferenciais? O canal preferencial será, portanto, o nosso site, www.startmed.pt, e também depois, naturalmente, as nossas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, onde nós estamos permanentemente a comunicar com
o público em geral. Fazemos também algumas campanhas mais direcionadas, lá está, para o nicho, para os nossos nichos de mercado mais habituais. E o nosso próprio site, e já agora só mesmo em jeito de remate, o nosso site, se visitarem, vão verificar que foge um bocadinho daquilo que é a estrutura habitual de um site de uma empresa de mediação de seguros. Mais uma vez, porque o que nos interessa é essencialmente comunicar com os nossos clientes habituais e ter uma porta de entrada o mais escancarada possível para esses clientes. E, portanto, quem visitar o nosso site vai rapidamente perceber que ele está direcionado para um determinado nicho de mercado. E é esse o objetivo dele, termos ali o nosso escritório virtual. Isso é outra das vantagens de trabalhar nisto, torna muito mais simples a comunicação. Claro, com o cliente e dos próprios potenciais clientes também nos entenderem. Muito bem. Sérgio, para terminarmos aqui com a cereja no topo do bolo, vou pedir-te que deixes um conselho para todos aqueles empresários que estão com dificuldades em vencer no seu setor, no setor onde estão inseridos. Que conselhos é que tu lhes podes dar? Olha, nesta altura não é fácil dar conselhos a empresários. As coisas realmente, a conjuntura que nós estamos a viver, a atravessar, é efetivamente muito desafiante e portanto, as empresas estão a passar por uma fase bastante delicada, porque devido a toda a problemática em torno da pandemia, do Covid e das limitações que isso está a gerar à atividade económica, mas se há algum conselho eu poderei deixar aos empresários em geral é de que invistam na formação e outra vez na formação. A nossa experiência diz-nos que efetivamente, termos as pessoas muito preparadas e muito habilitadas a responder às necessidades dos clientes passa essencialmente por isso. Porque efetivamente existe muita informação, nomeadamente na internet. As pessoas hoje em dia têm acesso a terabytes de informação, no entanto, têm muita dificuldade em encontrar alguém que depois saiba e lhes dê confiança para lhes explicar aquilo que eles precisam de saber e que lhes possa dar respostas, digamos que, assertivas. E isso só se consegue com conhecimento e com formação e, portanto, esse é o meu principal conselho, é que as pessoas investam o máximo possível na formação e que depois dediquem também algum tempo à programação e à estratégia. Não vivam apenas dedicados ao fecho da caixa no final do dia, porque senão vão entrar na roda do ratinho e não conseguem sair dali, porque todos os dias a corrida é grande. E, portanto, é preciso dedicar algum tempo também à estratégia e à definição do que é que queremos, onde é que queremos estar daqui a 5, 10, 20 anos. Muito bem, concordo inteiramente contigo. Ótimo conselho. Sérgio, olha, muito obrigado por estares presente e estás a partilhar todo este teu conhecimento e a tua experiência connosco, comigo e com todos aqueles que nos estão a ver agora em direto e aqueles que vão ver depois. A quem está a assistir também agradecer e quem for ver depois fica já daqui um obrigado e se gostaram ponham um gosto e partilhem com quem vocês acham que possa fazer a diferença todos estes conhecimentos que aqui o Sérgio teve a partilhar connosco. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e obrigado e parabéns pela tua iniciativa e pela divulgação que fazes também destas ideias que são sempre importantes para todos. Sim, obrigado. Vamos vendo por aí.